Pessoal, quando nós adentramos a experiência internalizada de uma elevação, isso vai nos colocar numa vivência de uma felicidade que é porta adentro da alma. E consoante vai ser dito em A Lei, a Justiça e o Reino, que está em Mateus 5, a partir do versículo 17, em que Jesus vai trazer para nós que o céu e a terra, até que venha um instante deles passarem, não passará um traço ou um iota da lei até que tudo venha se realizar. Porque ele não veio destruir os profetas ou a lei, mas fazer o seu cumprimento acontecer. Sendo assim, quando a gente considera esse iota, que é extrair da letra, que mata o espírito que vivifica, vai descerrar essa mensagem que Jesus ele coloca para nós, no sentido de nós internalizarmos os mandamentos que ele nos traz. Porque quando aconteceu de Moisés receber os 10 mandamentos, que foi ali a primeira psicografia, que se tem notícia que foi feita ali na pedra, em que Moisés, então, ele vai fazer o recebimento desses mandamentos. Quando ele desce ali do monte que ele estava e volta a ter contato com o povo léu, muitos dos que tiveram contato com aqueles mandamentos não cumpriam aquilo que estava ali, porque não houveram internalizado aquela lição, aquela lei, que para que nós possamos de fato viver isso tem que estar dentro da gente. Porque se tiver uma placa para não pegar a flor de um jardim, mesmo tendo aquela placa ali traçando fechamento para que não adentre aquele jardim pegue aquela flor, se eu não tiver internalizado que eu não devo entrar no jardim alheio, que não me pertence, pegar algo ali desse jardim, porque não é meu, mesmo com aquela placa me avisando que eu não posso fazer isso, eu vou lá e faço. Eu realmente só não realizo essa invasão de um jardim alienígena se eu tiver internalizado uma lição de amar, que traz aí consigo a questão da compaixão, da respeito, da tolerância, onde eu vou ter a empatia de me colocar no lugar do outro e não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fosse feito comigo, que são algumas premissas que só vão acontecer caso eu tenha internalizado as vibrações nobres que o mandamento traz. Por isso que Jesus ele vai trazer que nós somos chamados a ensinar e praticar
os mandamentos e não a violar eles, no mínimo que for. Porque um insignificante aspecto que eu violo da lei de Deus já vai ter consequências graves para mim, que vão se fazer sentir de alguma forma. Então, Jesus ele remata dizendo que ou a nossa justiça excede a dos fariseus e escribas, ou de modo algum nós poderemos entrar no reino celeste. Porque é uma justiça que não depende de um estatuimento externo, de uma baliza colocada, imposta para mim, mas que acontece porta adentro da minha alma, enquanto abstrações e internalizações que faço e que torna o sumo bem uma conduta espontânea, que se torna parte do meu normal, que vai ter as suas ligações com mecanismos de análise que eu precisarei desenvolver e acompanhamento comigo mesma, mas que já terá adentrado uma parte do meu normal, daquilo que é o meu funcionamento. E essa é uma questão curiosa, visto que, se nós considerarmos, por exemplo, a questão da fio que nos liga aqui nesse órgão, que nos atesta a nossa vulnerabilidade, inclusive assim, a questão do dever que nós não podemos negligenciar, da falta que nós precisamos evitar de cometer, mas que é uma situação que nos espreita de todos os lados. Então, conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, um dado recorte, que nós estamos correndo perigos a todo momento. E isso, na verdade, vai dizer de uma lembrança que Deus traz para nós, da nossa fragilidade e da fraqueza da nossa existência, que nós temos uma vida e várias existências. E nós estamos nessa atual encarnação por um fio, realmente sendo beneplaciados com empréstimos e moratórias de um juros, cheque especial, que é a bênção de estar aqui de novo, que já demonstra um perdão de Deus na nossa direção, mas que também é um alerta e uma responsabilidade enorme da nossa conduta a partir disso. Então, até mesmo os riscos que envolvem a nossa existência, que diz para nós que a nossa vida está nas mãos do Criador, que Ele a sustenta por esse fio fino, por esse fio de cabelo, e que se pode partir no momento que a gente menos espera, sem que tenhamos sido avisados, e ser soado o momento de eu retornar para a parte espiritual. Sob essa questão, qualquer um não terá o privilégio que for, porque o pequeno e o grande estão submetidos às iguais alternativas. E se a gente desdobrar tanta questão da consequência, da natureza do perigo e dos desdobramentos que isso traz enquanto no areal, perceberemos que essas consequências mesmo, tendo se tornado concretas, ou seria a punição por um dever que nós negligenciamos ou uma falta que houvermos cometido, não no sentido de um castigo que vem de Deus, mas pela própria consequência mesmo do ato infeliz que perpetramos e que lavramos contra nós mesmos. Por isso que, consoante parágrafo Emmanuel, toda vez que a justiça divina ela nos procura, no exato endereço em que lavramos
faltas com o erro de uso do nosso livre-arbítrio, e então perpetramos essa nefandade contra nós mesmos, para nos cobrar pelos nossos delitos, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina justiça que essa cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Por isso que a autolavração que realizamos contra nós mesmos, com as nossas faltas, as nossas negligências, isso vai reverberar em cobranças que vão acontecer, não por uma punição de Deus, mas por uma consequência do meu ato infeliz mesmo, e que vai bater no meu endereço, uma hora ou outra. E que, se me encontra com uma vibração elevada, no serviço nobre, aquilo se afasta por um tempo. Porque o único caminho que existe para cobrir a multidão das nossas faltas, dos nossos delitos, é a caridade. E com isso, a gente vai, a partir desse caminho, fazendo uma nova destinação. Em sendo assim, quando nós consideramos que essa é uma situação que nos acompanha enquanto aqui e que vai dizer mesmo da nossa condição ainda delicada, desse fio de cabelo, desse telhado de vidro, enquanto por aqui, isso traz para nós que, consoante vai ser dito no recorte do capítulo Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire, uma das premissas colocadas para nós é a renúncia a nós mesmos, que é o esquecimento de mim mesma para melhor servir. E nesse ponto, Jesus ele vai trazer que para ir após ele, nós precisaríamos fazer essa desapego de nós mesmos, renúncia a nós mesmos, carregarmos nossa cruz no ombro e seguir após o Mestre. Porque se eu fico preocupada em salvar a mim mesma, com o meu umbigo, com o meu bem-estar, eu acabo me perdendo. Agora, se eu desapego de mim e me perco por amor a Jesus e ao seu Evangelho, a essa propalação, encontro a divisa para o caminho salvacional. Porque de que adiantaria ganhar todo o orbe e perder minha alma? Por isso que, quando é falado essa questão da fidelidade, ela traz para nós uma trajetória para o êxito e para que nós consigamos sair bem-sucedidos das nossas abstrações. Então, quando eu travo esse conhecimento com o Mestre e eu consigo abstrair dele a sua excelsitude, a sua magnanimidade e fazer a circuitaria sintônica com ele, nós vamos conseguindo um êxito nessa proposta, sine qua non.
Porque daí a gente não precisa só viver ocorrências agradáveis para estar bem. Não, seja o que for que venha ao meu encontro, situações agradáveis ou desagradáveis, nós conseguiremos administrar de forma correta, extraindo daí resultados proveitosos. Então, essa boa disposição, porque aquilo que chegue até nós, faremos as assimilações de aprendizados internalizantes e que, com isso, a gente não se sente desanimar, nem sossobrar, porque temos um moral valor para considerar tudo que vem como um defronte, como iluminativos recursos, e nos jubilamos, somos gratos por podermos viver esse estado de coisa. Até porque, quando a gente fala a questão da caminhada com Jesus, ela não tem espaço para o tédio, para o ócio. E geralmente o materialismo, ele tenta nos dar a impressão que as coisas espirituais são tediosas, são cansativas. E, na verdade, é o contrário. Aquilo que é materialismo é que nos cansa, nos desgasta, nos exaure e nos tomba. O caminho espiritual é o caminho do fortalecimento, da criatividade, da feedback retroalimentativo da circuitaria, que sangra para produzir mais. Então, a gente vai sempre tendo essa emulação para novos tentames, que vão redundar em algo positivo. Por isso que a vida cristã, ela é uma proposta psicológica saudável e filosófica. Na verdade, ela vai, essa espiritualização, eliminando os medos, os temores que possam existir em nós como perturbadores fantasmas do comportamento individual. Traz elucidações importantes com o sonho de parágrafo de Joana de Ângeles, que toda e qualquer ocorrência está sujeita à lei do demérito ou do mérito, e com isso nos equipa para enfrentar sofrimento, velhice, vicissitude, morte, enfermidade com tranquilidade, de forma natural. E isso é uma disposição para o fortalecimento moral. E com isso a gente já vai com o pé para superar a situação, o estado de coisa, quando somos defrontados por aquela situação. Em sendo assim, a espiritualização, enquanto a vida cristã mesmo, que é seguir após Jesus, é a única que pode nos proporcionar a perfeita alegria, que conduz a nossa alma para o êxtase, para uma felicidade e uma paz que nada abala, mesmo que o mundo esteja quebrando em pedaços, eu continuo conseguindo ficar em paz, feliz. Porque tanto a matéria quanto o espírito, enquanto esse espírito que assente sobre a matéria e usa ela para suas propostas elevadas, e não a matéria que abafa o espírito, mas o espírito vence a matéria e ele se fortalece porque ele está numa caminhada espiritual, usando elementos do orbe para as conquistas espirituais, que são as únicas que importam, porque as únicas que iremos levar conosco para o astral. E com isso nós, então, podemos viver e experimentar as emoções do pleno, do bom, do belo. E aqui, gente, é curioso, porque isso também vai nos dando uma condição de viver a conexão com as esferas superiores. Porque até mesmo quando a gente pensa a questão de estarmos
em contato com os benfeitores, isso implica uma atitude mental favorável, que nos permita uma estabilidade nisso. Que são experiências que a gente vai talhando mesmo dentro de nós, e que por esse motivo as nossas forças, elas, ao invés de diminuir, elas vão multiplicando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa doação, nossa caridade, porque tudo isso é vitalizado com a nossa ideia e o nosso pensamento ligado às superiores esferas. E isso não vai significar ou redundar para nós em qualquer tipo de frustração ou trauma em relação à nossa existência aqui na Terra. Porque a gente adentra essa estabilidade moral, esse estado vibracional. Porque então a nossa intimidade com os benfeitores, ela vai aumentando sob a égide do Cristo de Deus, e que precisa ser aquele que é o nosso norte. Porque por mais que hajam muitos exemplos de abnegação, de santidade, de heroísmo, nós temos inúmeros ao longo da trajetória. Todos os climas, em todos os locais, desceram de esferas benditas, missionários do bem, da luz, que nos deixaram exemplos, nos traçaram caminhos para o êxito espiritual, mas é de Jesus que promana toda a luz na nossa direção. Ele é que é o nosso guia, o nosso modelo, e é próximo a Jesus, primeiramente olhando para os exemplos que ele deixou, aquilo que ele falou e aquilo que ele sinfoniza, que nós precisamos estar atentos. Por isso que por mais que nós tenhamos livros que nos ajude enquanto um estudo, um conhecimento, até mesmo para que possamos compreender melhor o que vivemos e termos alternativas otimizadas de ação, saídas mais inteligentes, e consigamos desenvolver mais a nossa moralidade, que acaba que fica aquém, que se a gente considerar a questão da inteligência, o planeta Terra, até que os terráqueos desenvolveram bastante, mas a moralidade nós ainda estamos aquém. Por exemplo, quando a gente considera a situação das guerras, isso vai dizer de uma vibração que ainda se demora no egoísmo, no orgulho devorador, e que sabe-se que, devido às guerras, é que muitos avanços tecnológicos aconteceram. Porque até mesmo para conseguir fazer frente numa batalha de uma nação com a outra, são desenvolvidas tecnologias de ciência, inovação, medicina, mecânica, eletrônica, onde inovações acontecem para aumentar a chance de vitória bélica num dado conflito, e que quando aquilo se torna difundido pelo populacho, o militarismo daquele país acaba que tem aquilo por obsoleto, porque já foi divulgada aquela técnica, e estuda para descobrir novas. Mas mesmo assim, a guerra ela é sempre um atraso. E denuncia o nosso primitivismo moral que ainda acontece. Quando nós consideramos que qualquer avanço que nós pensarmos em termos de ciência e tecnologia fica bem atrás dos males que uma guerra causa. Mas ainda estamos num estágio aqui que
existem os riscos, porque se a gente considerar hoje, por exemplo, nós temos vários focos de guerra no mundo. Na África, no Oriente Médio, na Ásia. Em vários locais existem situações instáveis, e inclusive as nações estão fazendo acordos de fazer ainda mais armamento de guerra para os próximos 5 anos, considerando a defesa da própria nação. E ao longo desses anos, até chegarmos aqui, as situações poderiam ter sido muito piores se não fossem as intervenções do Cristo e dos seus prepostos no orbe, que continua acontecendo. Por isso que, quando nós consideramos a urgência de termos a meta na imortalidade, na espiritualidade, em meio a muitos dos materiais que nós temos que são instrutivos e que nos ajudam a lidar com as situações e os desafios que nós vivemos, como, por exemplo, a paz que eu mantenho dentro de mim, a paz que eu consigo levar a outrem. E que, mesmo que o mundo continue aí com as suas convulsões guerrilhosas, cada qual vai poder fazer o seu contributo nesse momento que vivemos, a partir do que aure com a intimidade com Jesus. Por isso que o relacionamento com o Mestre deve ser o centro das nossas cogitações, daquilo que nós desejamos desenvolver. Porque a partir desse relacionamento com Ele mais próximo, sentindo-lhe as batidas do coração, nós poderemos então ter condutas melhores e respostas otimizadas para os tempos que vivemos. Então, nós já conseguiremos ver essa jornada aqui na Terra como uma experiência de gratificante iluminação e de amor. E nós vamos, então, ornar ela de abençoadas ilações, cujo conteúdo nos aformoseamos e nutrimos. Por isso que quanto mais a gente interioriza o espiritualismo e fortalece o nosso espírito em detrimento daquilo que é transitório e material, vai se multiplicando, desenvolvendo pela nossa ação bonosa. Isso exterioriza, respinga de nós a autorrealização e essa, por sua vez, desperta e acaba levando todos aqueles que nos cercam ao interesse pelas ondas pacíficas, qual irradiaremos nesse estado. Assim que nós conseguimos, então, esse fortalecimento emocional, essa gestão melhor das nossas emoções, num tempo em que as ansiedades elas explodem, os indivíduos, considerando nós como terráqueos, estamos com graus de ansiedade nunca antes registrados, de medos, de depressões, e que inclusive muitas das situações que a gente acaba escolhendo viver é para aliviar os transtornos internos que vivemos e que são insuportáveis para nós, pela nossa fraqueza. Daí que, se considerarmos alguém que tem, por exemplo, uma mediunidade ostensiva
e que não tem um preparo moral para lidar com aquilo que ele vê ou ouve, enquanto espíritos, vozes, e não tem uma educação religiosa, mormente a doutrina espírita, que vem trazer o cerramento do véu, ele pode, pela mediunidade ostensiva que ele tem, vir a desequilibrar. E aí, ao procurar um médico para tratar essas perturbações, ele é tomado à conta de esquizofrênico, enquanto que, na verdade, ele é médio ostensivo. E, às vezes, o indivíduo ele vive uma angústia tão grande dentro de si, que, na verdade, vai ser em quadros depressivos e ansiosos mesclados, que ele, para aliviar isso, busca a temeridade, os vícios, e só vindo a complicar ainda mais a sua situação. Por isso que, quando a gente faz essa opção por um caminho de fortalecimento moral, nós poderemos participar de gerais atividades beneficentes sem nos escravizarmos a qualquer uma delas. Seremos obstinados pelo que anelamos e desejamos, mas sem nos fazermos rudes ou agressivos. Mas é uma obstinação nobre, é uma teimosia bendita. Com isso também nós conseguimos viver essa internalização dessa alegria, sem sermos levianos. Traremos uma sensibilidade, no entanto, fortes, robustos moralmente, joviais, mas severos na nossa autotrato, e mesmo que agradáveis, leves, mas sinceros, honestos. Não negociaremos com a mentira e nem incorporaremos esse estado de coisa aos nossos hábitos, porque já houvéssemos banido isso da nossa trajetória. Assim é que é como encontrar mesmo o fio da meada da nossa existência aqui, que nos permite ser generoso, gentil, alegre. É um radiante júbilo de felicidade, que não tem interrupção. É sem solução de continuidade, mesmo diante de desafios ou embaraços, que nos convida a lutas mais graves e reflexões, porque sabemos que essas situações estão incursas em traçados programas. Daí, para chegarmos ao termo dessa vitória, investimos todos os possíveis esforços e confiamos no êxito, no bem-sucedimento. Ao mesmo tempo, viveremos o prazer de executar e de fazer aquilo acontecer. Por isso que a monotonia e o cansaço acabam que são banidos da nossa vida. E via esse ensejamento de claridade externa e interna, facilitaremos a marcha no rumo da eleita finalidade, que é a plenitude. E a paz. Chegado nesse ponto, geraremos uma interna satisfação que não produz ruído nem alarde, porque é um caminho discreto, sóbrio, de bom senso, prudência, e que vai, ao mesmo tempo, irrigando todo o nosso ser de harmônicas vibrações que produzem harmonia do nosso todo, equilíbrio. E exatamente por ser algo que estua ao infinito, porque nós estamos diante do infindável tempo, onde os atributos que estão no além não são abordáveis para nós. Mas, se considerarmos que existem
dimensões que não estão mais no espaço e no tempo, a gente pode fazer uma abstração de que quando a gente consegue uma dada etapa, outras vão se apresentar, encantadoras e atraentes, para nos emularem avanços novos, porque sempre nós vamos ser convidados a melhorar aquilo que realizamos. E é por isso que a gente entra realmente nesse ioiô, enquanto um ping-pong que a gente vai conseguindo fazer esse avanço concreto. Então, esse clima de bem-estar e tranquilidade, que vai estar íncito, enquanto aqui, dentro desse orbe, nos fala de ensanchas a serem desenhadas, costuradas para o porvir, enquanto faculta uma pessoa harmonia. Então, a gente tem aí fartura de cor, de paisagens belas e cambiâncias luzentes, que nos convida a profunda reflexão, entusiasmo e a meditação. Por isso, gente, que quando a gente tem aí ilusão de encantamento e busca ansiosa de prazer, a gente cai na monotonia. Porque não há atrativos que nos seduzam. E somos levados a contínuos jogos do entusiasmo. Dessa forma, a gente perde a luz e o brilho. Porque o materialismo, ele acaba que é um convite enganoso. A fachada é atraente e dá a impressão que ali existe toda uma condição pipocando de novidades e atrativos para que a gente coma aquela isca. Aquele filme, o Retrato de Doris, que é uma história impressionante desse rapaz que ganha um quadro e, à medida que ele vive aí uma série de situações, tanto de assassinato que ele houvera cometido, quanto da questão de bebidas e vícios de todo tipo, em que ele houvera se permitido enlear, ele tem aí a visão aí do quadro que ele houvera ganhado da sua pintura, que vai envelhecendo. Então, esse filme, O Retrato de Dorian Gray, ele mostra essa trajetória em que o rapaz, ele está imerso em situações sombrias, que na visão do materialismo é ótimo, porque ele não envelhece, porque à medida que o quadro vai envelhecendo, ele parou o seu envelhecimento. Outros que estavam ali junto com ele na trajetória do filme, que já houveram envelhecido, porque os anos houveram se passado, e ele ainda continua jovem, esse rapaz. Porque quem está envelhecendo no lugar dele é esse quadro com a sua pintura. E tanto o amigo que houvera dado para ele esse quadro, quando ficou sabendo que o quadro estava envelhecendo e ele não, ele assassinou esse amigo. E seja quem descobrisse esse segredo dele, ele assassinava. E ele acabou que estava envolvido aí numa série de situações de noitadas e tudo que implica realmente você ir ao encontro do materialismo e se locupletar, que o mundo oferece, que é transitório, destruidor, e que mostra como que a visão materialista, ela é falaciosa, ela é uma mentira, porque é uma bandeira que é levantada para nós de que aquilo é interessante, que aquilo vai nos dar algum retorno.
de que vale a pena investir naquela ideia. Como, por exemplo, os pipoques de competição que acontecem por essas filosofias do mundo, onde, pela propalação dessas ideias, as pessoas perdem a capacidade de enxergar no outro um irmão. E acaba que isso vai levando a essas insuflações perigosas, porque mentirosas, falaciosas. E o indivíduo, ele já está tomado pela turminha obsessora, que se locupleta com aquela situação, e nem acusa aquilo. O risco que ele mesmo corre. Ele não desperta para o estado perigoso em que ele está. E que se ele não fizer alguma coisa, vai piorar. Ele não tem esse alerta, esse sinal, que ele pede essa capacidade de ter esse sino avisando para ele que ele precisa romper com aquele caminho que ele está e buscar uma situação melhor para ele. Por isso que ali, quando acontece a tentativa de um alerta desse amigo mesmo, desse rapaz, o Doris, que havia dado esse quadro para ele, com a imagem do Doris, que estava envelhecendo o quadro mesmo, enquanto que o Doris continuava jovem, esse amigo, percebendo que o Doris estava obcecado, estava realmente tomado, subjugado e fascinado já, porque o filme mostra realmente o Doris num estado de fascinação, assim, que é a subjugação da razão nossa. É quando as entidades obsessoras, elas passam a ter controle sobre a nossa inteligência, sobre a nossa razão. Porque na subjugação, os obsessores, eles comandam a nossa vontade. Consoante Kardec vai colocar, mas na fascinação, o obsessor, ele comanda a nossa razão. Então, o Doris, ele já estava nesse quadro gravíssimo, porque quando chega nesse ponto é muito difícil o retorno. E esse amigo que houvera dado o quadro para ele, alerta ele do estado que ele estava, e que poderia chamar um curandeiro ou um padre para ajudá-lo, que ele sabia que existia alguém bom ali, no fundo, sob as camadas daquela situação que ele estava vivendo, e que ele poderia superar aquilo. E o Doris, então, o apunhala, um pedaço de madeira pelas costas, porque ele houvera descoberto o segredo do quadro dele. Então, já mostra realmente um estado gravoso, e que mostra como é essa situação do materialismo, porque à medida que eu vou me deixando elear por essas ideias, chega um ponto que eu já não ajuizo do perigo que eu estou correndo. E aí aquilo vai me levando e vai só piorando a situação. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, de desencarnes em que tem espírito de toda situação, é porque muitos espíritos são colhidos pela morte do corpo orgânico desprevenidamente, sem terem se preparado para as verdades espirituais, sem terem tido uma busca de se melhorarem moralmente. E quando eles chegam a desencarnar nesse estado, existem aqueles que, pelo estado de alheamento mesmo, eles ficam vagando pela casa onde eles moravam enquanto estavam encarnados, deita na cama, anda pelas ruas da cidade que eles moravam, sem atravessar a parede, sem atravessar a porta, porque eles não têm noção de que desencarnaram. Até mesmo pelo alheamento, pela perda de percepção da própria situação enquanto estavam encarnados, dos riscos que corriam, quando vêm a desencarnar nesse estado, e aí que eles perdem a noção mesmo da própria situação. E nós teremos tanto espíritos que vão estar vagando em diferentes gradações de umbral, tem aqueles outros que podem estar presos ali a um corpo em decomposição no cemitério, tem outros que nem chegam aí para o cemitério. Quando a gente fala, por exemplo, dos autos exterminadores que saem pela porta do auxílio,
Tem aqueles que vão estar no Vale dos Suicidas, que Maria cuida diretamente desses espíritos, porque eles precisam de uma certa proteção para quando tiver uma ensancha serem levados para um tratamento no astral, em hospitais direcionados para esse fim. Tem aqueles outros suicidas que vão precisar dormir por um tempo, que nem sabe o que fizeram consigo mesmo, porque não lembra do que aconteceu ali para eles virem a desencarnar, e às vezes nem tem clareza que desencarnou, muito menos saber como foi. Então, existem várias gradações das condições dos espíritos quando vêm a desencarnar, e muitas das situações tristes que acontecem têm a ver com essa vida temerária e de periculosidade, insalubridade que o indivíduo vivia enquanto encarnado, que é esse enleamento ao materialismo. E por isso que o espiritualismo ele é tão importante, a divulgação dessas ideias. E por isso que é inelutável essa marcha do progresso, porque por mais que a gente tenha tentativas de barrar a distribuição dessas ideias espíritas, da preexistência do espírito ao berço, da continuidade da sua existência após o túmulo, de que nós temos várias existências, mas uma única vida, que somos espíritos milenares, da lei de causa e efeito, ação e reação, que cada um colhe segundo suas obras, que não há privilégio nem favoritismo, mas o esforço de cada qual em dada direção. Então, isso são informações, instruções muito importantes, porque desperta o encarnado para suas reais responsabilidades, para que ele está aqui. E esse despertamento vai auxiliá-lo muito quando ele vier a desencarnar, para ele sair de um estado de tanta ignorância e ir para um estado de menos ignorância um pouco. Então, de uma condição de alta ignorância e desconhecimento das verdades espirituais, ele já vai para uma condição de conhecer alguma coisa das realidades espirituais, e isso o ajuda muito quando ele vem a desencarnar. E mesmo que existam aí tentativas de barrar esse processo e de impedir que essas ideias se espalhem, elas são inexoráveis e elas vão ser entregues por si mesmas, porque é Jesus que está por trás disso, para o despertamento das consciências. E por isso que aqueles que levam esse pão da instrução estão entregando um benefício muito grande na direção das coletividades, e o contrário é verdadeiro. Aqueles que distribuem ideias materialistas estão fazendo um mal muito grande para tantos quantos caem nessas teias, e responderão por isso, porque estão criando sobre si mesmos uma terrível responsabilidade por tantos quantos estão caindo nas malhas daquela mentira que eles estão levando, seja por livro, seja um vídeo, seja uma música, seja um áudio, da maneira que for. Se eu uso aquilo para exaltar o materialismo, com todas as consequências de loucura, suicídio, depressão, ansiedade que isso traz, eu acabo me tornando responsável pelos males que isso gera. Por isso que vai ser dito no capítulo Pedi obtereis do Evangelho segundo o Espiritismo, que a prece que nós fazemos do culto que for, nós precisamos realmente, com humildade, de forma porta adentro da alma em profundidade, elevar aos pés da Divina Majestade uma gratidão arrebatosa por todos os benefícios a nós emprestados até aqui.
seja pela noite, que vai escoar o que escoou, e durante a qual, mesmo que de forma inconsciente, nós podemos retornar junto de guias, de amigos, de benfeitores, para aurir no contato com eles mais perseverança e força, e recomendar diante do Senhor, ao seu pé, a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza. Pedir sua indulgência, sua misericórdia, seu apoio. E como é a nossa alma que precisa se elevar até o Criador, precisa ter profundidade. Porque senão a gente fica nas águas superficiais. E quando a gente fala da gente ir para águas mais profundas, é essa promanação mesmo de irmos além, que passa por essa talhação da intimidade com o Senhor, da cumplicidade com Ele. E isso a gente vai então se transfigurando como mestre no Tabor e vamos nos tornando irradiante alvo de amor e de esperança. Por isso que, chegado nesse ponto, nós saberemos ser gratos. Mesmo em meio a situações desafiadoras, e vamos então deixando de ficarmos ao sabor do léu, onde a gente perde motivação naquilo que estamos dedicando, nos cansamos com rapidez, facilmente nos tornamos apáticos e desencorajados ante um obstáculo qualquer. E quando existe essa fuga da nossa condição, daquilo que acontece conosco, nós elaboraremos psicológicos mecanismos, conscientes ou inconscientes, para que evitemos o despertamento da percepção e da razão em relação às nossas necessidades legítimas, aquelas que poderemos em profundidade atender, desaparecendo por completo, então fazendo a cedição de lugar ao bem-estar. Visto que, chegado nesse ponto, nos permitiríamos escravizadores vícios, aos quais nos submetemos de forma agitada, eufórica, exibimos isso como um agressivo recurso aos demais, a tantos quantos não nos comparte, seja conduta ou ideia. E levantarão então a bandeira de que o equívoco, o engodo, o atentado à ordenação, o irregular comportamento são os que são válidos e devem ser aceitos. E desejam que outros se submetam a esse talante. Aí existe essa irrequietação, transferência de alegria para o esgar e de um estado de leveza, júbilo para a gritaria. E assim tentam abafar, apagar as vozes que os aturdem dos seus próprios conflitos. Então, na verdade, sob o guante de uma emocional estabilidade, exibem-se sob costuras de alegria e, na verdade, estão com problemas não resolvidos e ansiedades não saciadas. E essa distorção da compreensão a respeito dessa pintura, dessa arte de viver e a deliberada recusa de corrigir e reajustar isso, tem a ver com o medo do despertar e enxergamento da consciência. Porque até mesmo quando eu vou fazer uma análise comigo de uma dada situação, eu preciso ter coragem para enxergar a verdade.
e não subterfugiar com máscaras, com tintas, o que realmente acontece ali, naquela análise. Por isso que, à medida que a gente fortalece o nosso espírito, a gente tem mais intrepidez e força para enxergar nós mesmos, como de fato nós somos. Não como gostaríamos que fôssemos, não como idealizamos ser, mas o que realmente acontece conosco. Que é uma coragem, é uma disposição para nos encarar. Em sendo assim, vamos deixando de precisar completar nossa felicidade por risos, onde gargalhadas estrondosas ou movimentação de ruído que venha provocar controvertido sentimento de excitação e para chamar atenção, precisa acontecer. Isso a gente vai prescindindo, deixando esse estado de coisa. Porque perceberemos então que a nossa caminhada, ela não se direciona para comburição exaustosa de sensação, porque a gente realmente sobe de patamar. Então a gente deixa de ficar se transferindo de uma para outra existência, numa inconsciência criminosa, túmulo berço, berço túmulo, onde incessantemente buscamos arquétipos novos que continuem nos estimulando para continuar a nossa luta e mantenham alta as nossas palatabilidades, os nossos gostos. Porque a gente deixa de precisar da sensação, a gente realmente quebra a sensação. Porque o espírito, ele passa a formosear e a elevar, ascender sobre tudo que é transitório e material. Por isso que essa é uma experiência que vai nos dizendo de uma caminhada possível, que está ao nosso alcance e que passa por essa tomada de consciência. Porque seja para onde for que eu decida ir, eu preciso ter noção e ajuizar de onde eu estou. A partir disso, quanto mais eu elimino bagagem, mais leve fica a minha caminhada. Quanto mais eu me desmaterializo e me espiritualizo, fortalecendo a minha essência, mais eu vou vencendo meu comodismo, minha preguiça, minha inércia. E mais então eu vou sendo capaz de ser derramado sobre mim esses divinos vereditos e sanções, onde movimento o meu cerne mesmo, a minha essência, no auxiliar outro, e não aquilo que me sobra, que eu ia mesmo descartar, que é inútil para mim, mas aquilo que faz parte do meu básico, do meu essencial, do meu necessário. E isso então passará a ser movimentado na direção de outrem. De maneira que isso passa a se tornar parte do meu normal. Porque quem ama de verdade nunca deixa de renunciar, de abnegar, de desapegar. Então chega nesse ponto que eu já não identifico aquilo como caridade genuína, porque passará a ser parte do meu movimento diário, normal.